Nesse vídeo eu quero falar acerca da mulher de Provérbios. Eu me chamo Ana Zoner e estou aqui para dizer o meu entendimento, acerca dessa palavra de Deus. E Provérbios 14 diz: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas mãos a derruba. Muitas vezes as pessoas usam essa palavra e não fazem um estudo dela, como no caso, por exemplo, quando falam do jovem rico. Quando vão tratar do assunto do jovem rico, que diz que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino do céu, mas se trata daquele rico que tiver com o seu coração nas riquezas. E lá, muitas pessoas trazem a explicação do que era a agulha naquele tempo, porque a agulha era uma passagem estreita na lateral do portão, porque as cidades fechavam o portão ao entardecer, e com isso ficava aquela fenda, que era, digamos, praticamente só para emergências. E então, quando as pessoas chegavam carregadas com o camelo é um animal que não gosta de baixar a cabeça, então se tornaria quase impossível fazer o camelo passar por aquele buraco, mesmo que tirasse a carga toda e passasse a carga, os homens carregando. Fazer o animal inclinar a cabeça e passar ali não era fácil. E naquele tempo que o rei Salomão escreveu essa passagem, devemos lembrar que o rei Salomão estava edificando a casa dele e edificando a casa de Deus, de uma missão no qual ele tinha sido incumbido de fazer. Já antes de tomar posse do reino, ele já sabia que ele tinha sido escolhido para edificar a casa de Deus. E ele estava edificando a casa dele, construindo o palácio dele, e ao mesmo tempo a casa do Senhor. Então, se fosse nos dias de hoje, que nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19, e o rei Salomão fosse escrever, ele escreveria: a mulher sábia isola a sua casa, protege a sua casa, porque nós estamos vivendo dias em que tem se falado, da parte dos governantes e dos entendidos da saúde, acerca do isolamento. Então, naquele tempo, ele estava edificando e ele disse que a mulher sábia é aquela que edifica o seu lar. E o meu entender é que a mulher sábia é aquela que sabe o que fazer em cada situação, em cada ocasião. E às vezes as pessoas te pegam derrubando, fazendo a limpeza do terreno, fazendo a queimada, e vêm falar para você que você tem que edificar. Mas não consegue compreender que você ainda está ou limpando o terreno, medindo o terreno, ou fazendo queimada do entulho, retirando o entulho. E aí quer fazer você edificar na hora errada. Vem com a conversa, digamos assim, ditadora mesmo, dizendo: a mulher sábia edifica. E sabemos que antes de edificar é necessário que se construa a base. A base, por exemplo, quando você está construindo, ninguém vê. A base requer tempo. No caso do rei Salomão, ele levou 20 anos construindo a casa de Deus e o palácio dele. Foram 20 anos. Na metade do reinado dele, então, ele usou apenas construindo. Assim a gente vê que o tempo que levou para tudo isso. Então, do mesmo jeito, eu e você, mulheres sábias que estamos edificando as nossas casas, também, às vezes, levaremos a metade do reinado, do nosso reinado, da nossa vida aqui na terra, construindo, edificando. E
Também acerca de depois, né, que está edificado, é o tempo de curtir aquilo que se edificou, aquilo que foi construído na primeira parte do reinado. E nesse tempo, né, que o rei Salomão estava fazendo esta obra, com certeza ele teve vários transtornos, como nós também temos e devemos seguir, mesmo assim, com fé e bom ânimo. Também o Senhor diz na palavra dele, no livro de Isaías, acho que é 38, que ele diz assim, que ele é que nos ensina o que é útil. Então, não chegue para nenhuma mulher que está edificando, trabalhando na sua casa, com essa palavra, como se fosse uma ditadura em cima dessa mulher, né? Porque mais é importante dar as mãos, ajudar, perguntar se precisa de ajuda, se precisa do seu apoio, né? Ajudar naquilo que precisar, do que chegar e dizer, né, que ela está sendo tola. Sendo que a gente dizer assim significa dizer que Deus abandonou, e Deus não abandona, e qualquer que seja a autoridade, né, tanto dentro do lar quanto as autoridades constituídas do Estado e religiosas, todas essas autoridades, Deus capacita cada um para o seu tempo, para o seu afazer. E Deus está com cada um. Então não podemos dizer que Ele não está, porque Ele instrui a cada um a fazer aquilo que é útil, né, a seu tempo. Assim como foi instruído o rei Salomão, que no tempo dele deixou esse manual, né, de princípios, que é a palavra de Deus, a palavra de Provérbios, um manual de princípios, para nós seguirmos nesse tempo, mas analisarmos cuidadosamente que lá estava vivendo esse tempo, o tempo de edificar. Então, lógico que você vai edificar a sua casa, mas às vezes para edificar você precisa primeiro arrancar o entulho, reconhecer o terreno, montar as fundações, trazer o material que você precisa, e tudo isso leva tempo. Então tenha paciência e não se veja como uma tola, mas se veja como alguém que está aprendendo, e em tudo que você precisar. Peça para Deus sabedoria, porque Deus ele diz que quem quer sabedoria pede, porque Ele dá. É uma das poucas coisas que Deus não manda, não vai para outro caminho. Até mesmo quando Deus chamou Josué e deu para ele uma direção. Falou, medita na minha palavra dia e noite, para que você tenha o cuidado de prosperar naquilo que você vai fazer. Então, na palavra, quando Deus fala acerca da sabedoria, Ele diz apenas aquele que quer, pede. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos conceda sabedoria para viver cada momento, para nos alegrar e agradecer Ele por tudo. Deixa o teu joinha nesse vídeo, se você gostou. Entra, compartilha, né? Deixa o seu, se inscreva caso você se interesse. E nós estamos aqui para aprender umas com as outras. Ninguém é detentor da sabedoria. Aliás, nós somos a sabedoria, nós detemos a sabedoria quando a gente pede para Deus. Mas a sabedoria, ela requer é como uma arma que ela requer uma revisão diária, né? Para ser aplicada corretamente. Amém?